Cala a boca, Satanás, filho do diabo, cale a sua boca. Hermes Fernandes, porta-voz do diabo, boca de Satanás, filho do diabo, é o que você é. Você não é meu irmão, Hermes. Você é irmão do cão. Insensatos que congestionam o caminho para o inferno. E a gente polida, educada, rica, inteligente. Eliseu Rodrigues se juntou com o pastor ex-gay e foram pra cima do falso profeta Hermes Fernandes, conhecido como pastor da Xuxa, varões e varoas. O pastor Flávio Amaral, que tem um testemunho forte de transformação. Durante o vídeo também vai para cima de Léo Áquila e expõe os ataques do trans ao ex-trans Cat Lares, que se converteu e agora assumiu o seu verdadeiro nome, Carlos Emanuel. Varões e varoas, antes de te mostrar o recado forte do pastor ex-gay Flávio Amaral, do pastor Eliseu Rodrigues, eu te peço que você deixe o like, profeta. Eu tenho postado esse conteúdo informativo para os varões e as varoas, mas com finalidade de expor a verdade do evangelho. E por isso eu peço aos profetas de Deus para me ajudarem a continuar e me ajudarem a expandir o alcance dessa mensagem, varões e varoas. Conto contigo, hein, profeta? Mas agora vamos para o vídeo, profeta. O pastor ex-gay Flávio Amaral foi pra cima do pastor da Xuxa depois desse falso profeta postar mensagens que atacam a verdade do evangelho, varão. Entre elas, o falso pastor diz que não é pecado a prática homossexual. Qual é mesmo a passagem bíblica que condena a homossexualidade? Eu não me lembro de nenhuma. Você vai me apontar Sodoma e Gomorra como tendo sido destruídas por conta da prática homossexual? Não é isso que diz o profeta Ezequiel. O pecado de Sodoma foi não querer repartir o seu pão, não abrigar os desterrados. E quanto a Levítico 18:22, com o homem não te deitarás como se fosse mulher, qual é o contexto? As nações viviam em pé de guerra e uma das maneiras de humilhar o adversário era sodomizando-o. Não está se falando de orientação sexual, mas de uma prática condenada por Deus de querer impor ao outro algo contrário à sua natureza, humilhá-lo, atentar contra a sua dignidade. 1 Coríntios 6:10 e Romanos 1:26 e 27 também não falam de homoafetividade, e sim de um contexto de culto aos deuses pagãos, em que as pessoas se entregavam a orgias de maneira desenfreada, achando que com isso estavam ofertando às divindades. Agora, a minha Bíblia diz que nós devemos amar uns aos outros. Quem ama não tem tempo de julgar. Agora, quem julga não tem tempo de amar. O falso profeta não demonstra qualquer reverência à casa de Deus e ainda por cima o falso pastor é omisso quanto aos ataques dos LGBTQ, PQRST, PNSTQ, o RBW, misericórdia. E a mais, as igrejas evangélicas, profeta. Já te ocorreu que talvez isso seja uma reação a tudo o que a população trans já sofreu nas mãos daqueles que falam em nome da fé cristã? Imagine, por exemplo, aqueles discípulos que sugeriram a Jesus que se orasse para que Deus enviasse fogo do céu e destruísse aquela aldeia samaritana que não quis recebê-los. Se eles alegassem: Senhor, o que o Senhor nos diz sobre aquele samaritano que invadiu o templo em Jerusalém, que profanou o Santo dos Santos, sacrificando ali um porco? Isso de fato aconteceu. Entretanto, Jesus preferia olhar os samaritanos com outro olhar, o olhar do amor, o olhar da empatia, da misericórdia. Jesus sabia que aquele ódio recíproco que havia entre eles e judeus não deveria ser perpetuado. Por isso que Jesus não só saía em defesa dos samaritanos, como em suas parábolas usava a figura do samaritano como protagonista de algo bom. Chega de ódio, chega de preconceito. A população trans merece respeito. Ou
seja, na visão do falso profeta você pode fazer tudo, varão, menos ser evangélico. Isso não pode, varoa. Agora se liga nesse vídeo aqui, profeta. Presta bem atenção e se liga no que tem por trás disso. Salve Maria, cheia de graça. Foi como o anjo que trouxe o anúncio do nascimento de Jesus a saudou. Maria seria chamada bem-aventurada por todas as gerações. Como amar o fruto do seu ventre e desprezá-la? Você sabia que o primeiro milagre realizado por Jesus foi atendendo a um pedido de sua mãe? Num casamento em Caná da Galileia, Jesus transformou água em vinho. Portanto, Maria deve ser amada, admirada, celebrada. Afinal de contas, se só há um caminho que nos leva a Deus, Jesus, o Deus feito homem, só há um caminho pelo qual Deus veio ao nosso encontro. E esse caminho foi o ventre de uma mulher, Maria, a bem-aventurada, que ela sirva de modelo para nós e todas as gerações de cristãos até o último dia. Varões e varoas, percebam que o falso pastor está falando uma coisa que é verdade, mas não está dando a resposta necessária. Amamos o exemplo de Maria, varão, assim como amamos o exemplo de Abraão, Isaac, Jacó, e o especial é que ela é mãe do nosso Salvador. Mas note uma coisa, varão, ao falar disso ele dá legalidade a um católico pensar que ele concorda com a idolatria, profeta. Mas o falso pastor é tão esperto que nem toca nesse assunto, varoa. O falso profeta se omite, pois se ele disser a favor da idolatria, vai ferir os da sua igreja evangélica, varão. Se ele falar contra a idolatria, vai ferir a igreja católica, varoa. Agora se liga no que o pastor ex-gay Flávio Amaral disse, profeta. Cala a boca, Satanás. Filho do diabo, cale a sua boca. Imagina você, povo lindo de Deus, que Jesus disse isso para Pedro. Para trás, Satanás. Imagina você que Jesus disse isso aos 12 discípulos. Eu escolhi 12. Um de vocês é um diabo. Imagine você, mas o Jesus que eu conheço é um Jesus tolerante, é um Jesus amoroso, é um Jesus que ama e não julga, é um Jesus que defende, é um Jesus que me ama do jeito que eu sou. Deus me escolheu assim, Ele me fez assim. Para, demônio, cala a boca, capeta, de tanta balela, de tanta patifaria. Jesus, olha o que o Hermes Fernandes prega. Jesus amou tanto, ele confrontou os fariseus, os escribas, ele confrontou a lei, ele confrontou as autoridades, mas o pecador ele colocou no braço e disse: não peques mais. Ele fez isso com a mulher adúltera. Ele falou pro coxo: pare de pecar para não te acontecer coisa pior. Mas vocês, Hermes Fernandes, e toda essa galerinha da lacração mimizenta, fraudulenta dos dias de hoje, criaram um Jesus biba, um Jesus mona. Hermes Fernandes, conhecido como pastor da Xuxa, é uma das pessoas mais fraudulentas do sistema hoje em dia. O discurso do homem que se titula pastor, ou que foi ungido a pastor, ou que tem um cargo, rótulo de pastor, epa, pode me chamar de irmão. Você não, Hermes, quem segue o nosso ministério e nossa vida. Você não é meu irmão, Hermes. Você é irmão do cão, irmão do diabo. Você é pastor da Xuxa, é irmão do diabo. A Xuxa sempre foi uma mulher caída, uma mulher mentirosa, uma mulher que pregou todas as mentiras, viveu todas... É o puro ódio do bem. O ódio do bem. O Hermes Fernandes, há 2 meses atrás, eu tive uma briga feia com um travesti, e o Hermes Fernandes pegou as minhas falácias.
Um momento de ira e de muita raiva que eu sentia. E sinto. A gente sente raiva. Ah, vocês não. A galerinha do amor não sente raiva não, eles são puro amor, amor à carne. Mas o Hermes Fernandes não colocou lá o que o travesti falou comigo. Eita diabo, como tu é podre, imundo. E aí eles têm essa ideologia de pregar o amor ao mundo, o amor à carne. Eu lembro de 2 Timóteo, o capítulo 4, fala de você, Hermes Fernandes. Falsos mestres que se voltariam às fábulas, aos folclóricos. Nós entramos agora na era do Sodoma e do Gomorra, das cidades, do sistema, do estilo de vida imoral, perverso, devasso, saqueadores, mentirosos, ladrões, tudo que está em Lucas 17, 29 e 30 começa daqui para frente. Já vem preparando há 30 anos. Vai se intensificar com o governo comunista, com o governo mentiroso, com o governo anticristo. E existe centenas de pessoas que estão tentando alertar as pessoas. Mas não, vocês preferem o amor à carne, o amor ao pecado, o amor ao diabo. Hermes Fernandes é um desses falsos profetas, herege, filhos do diabo, usado pelo sistema para distorcer a palavra de Deus, a Bíblia. Hermes Fernandes é filho do diabo, é um verme. A Bíblia tem como verme, porco, cães, gulosos, mentirosos. Na minha humilde opinião, mas uma pessoa que tem o dedinho e o pezinho lá dentro da homo, a minha opinião, é o que eu acho, é o que eu penso. Querem afundar o nosso país em imoralidade. Ontem falavam-se de tirar as criancinhas, os bebezinhos, o sangue dos inocentes derramados, assim como está em Jeremias, Daniel, Ezequiel. O Brasil caminhando para o governo do anticristo. E o Hermes Fernandes é mais um que está ensinando a você a pecar, a se conformar com esse pecado, a se aceitar do jeito que é. É inadmissível. É um porta-voz do inferno. Igual o Léo Áquila. Léo Áquila, que eu vou falar dele em todos os vídeos. Em tudo que eu disser, eu vou falar de Léo Áquila. Léo Áquila diz que é inadmissível que Carlos Emanuel, o antigo Catlares, não tem autonomia para destransicionar, para mudar de opinião. Mas crianças a partir de 12, 14 anos podem mudar de sexo, né, Léo Áquila? Covarde, canalha, canalha, covarde. Não aceito. Olha o que Léo Áquila diz. Não aceito. Deus não erra, me fez assim. Mente cauterizada, segundo Coríntios 4:4. Deus te fez assim, Deus te fez ruim mesmo, para ver se com Jesus tu salva tua alma. É muita baixaria, é muita parte, mas Deus está levantando uma geração. Eu quero já dizer para vocês aqui que Deus está levantando uma geração de ex, de rapazes que foram, não são mais. Deus está levantando uma geração que vai desmentir vocês, que vai atacar a mentira, que vai confrontar o pecado e vai fazer uma grande obra no meio de nós, desfazendo de todas as obras malignas que vocês querem no nosso Brasil. Falsos, miseráveis e mentirosos, os seus dias na terra. Olha o que diz em Salmo 103. Deus olha para vocês, Salmo 37 também fala, Deus olha para vocês, ímpios, filhos da ira, e ri, porque já está chegando o seu fim, viu? É o Deus de toda a terra, é o Deus que eu creio, o Jesus que eu creio, o Jesus que eu amo, o Jesus que me ama. Ele não me quer no pecado, e eu abandono o pecado por amor a Jesus. Eu amo Jesus, Léo Áquila, e nem pinto, nem bunda, nem peito, nem homem, nem sexo é mais importante para mim do que Jesus. Para você? Para você está trocando sua salvação, sua vida com Deus
por estas coisas banais, fuleiras, escárnio, que não traz felicidade nenhuma. Hermes Fernandes, porta-voz do diabo, boca de Satanás, filho do diabo, é o que você é. Varões e varoas, deixa a sua opinião. O pastor entrou na carne ou só falou o necessário, profeta? E para você que não sabe por que o pastor Flávio Amaral critica tanto o Léo Áquila, dá uma olhada no que o trans disse em recado ao varão Carlos Emanuel. Então, pessoal, tem um vídeo bem polêmico que tá ganhando as redes sociais aí de uma menina trans que tá destransicionando. E todo mundo me marcando, pedindo para que eu fale a respeito do assunto, porque gostam de me ouvir e porque, se é que existe isso, é o meu lugar de fala. Então vamos falar sobre isso? Pode uma pessoa trans se arrepender, perceber que não é, voltar atrás? Pode. Eu mesma tenho um quadro no YouTube que chama Mas Que Trans é Essa? Eu já entrevistei 2 pessoas trans que desistiram de ser trans no meio do processo. Uma delas, o Robert Diego, que hoje é o Robert, era a Sabrina, chegou a fazer a transição completa de sexo, a cirurgia de mudança de sexo. Então ele voltou a ser menino, e agora é um menino, só que tem vagina. É como se fosse um homem trans. Imagina o Tami, né? O Tami é um homem lindo, aquela barba bonita e tal, mas a gente sabe que a genitália é feminina, então é mais ou menos assim, eles agora acabaram se igualando. Conheço o Bruno também, que foi lá, me procurou, falou que virou por empolgação, tava ali com as amigas todas lindas, todas ganhando dinheiro, e aí foi lá, se empolgou, pôs peito e ficou 10 anos de peito, porque na metade do caminho se arrependeu, mas aí vem o grande problema. Você gasta para transicionar, mas gasta para tirar também, viu? Tudo é procedimento cirúrgico. É por isso que eu falo, se você tem alguma dúvida, espera, amadurece primeiro. Eu só fui me assumir trans depois de muitos anos, eu tava com 40 anos já. Então tem que tomar muito cuidado com essas decisões, porque às vezes é um caminho sem volta. Olha o Robert Diego. Embora ele disse que lida muito bem com essa questão de ter feito a transição total sexual, mas tudo bem. Eu morreria de medo de repente fazer uma coisa tão radical assim e depois me arrepender. Mas eu tenho certeza do que eu quero porque eu amadureci. A pessoa, quando se assume muito nova, é capaz que passe por isso. E se não tivesse os princípios ainda bem pautados na firmeza do caráter, do que realmente é, das convicções, pode ser que aí, no meio do caminho, apareça uma religião que te fisgue, né? E como nós somos educados para ter medo de Deus, por medo, então, muitas pessoas acabam fazendo o quê? Destransicionando, achando que isso vai levá-las para o céu. Quando, na verdade, o Deus que eu acredito é um que reconhece sentimentos, ele não vê aparência. Para ele, tanto faz isso aqui. Isso é coisa tão mundana para ele, que é tão evoluído, que para mim, na minha cabeça, Deus vai olhar para mim e vai falar: você foi maravilhosa, parabéns, fez tudo certinho, pode entrar. Quando a motivação é religiosa é que eu me preocupo, porque eu já vi gente destransicionar, se arrepender e transicionar outra vez. Varões e varoas, o apóstolo Pedro já profetizava acerca dos falsos profetas nos últimos dias. E é incrível a revelação que define completamente os falsos profetas de hoje, varões e varoas. A segunda carta de Pedro, capítulo 2, diz: mas naqueles dias também havia falsos profetas, tais como haverá falsos profetas entre vocês. Estes contarão com habilidades em suas mentiras sobre Deus, até mesmo voltando-se contra o seu próprio Senhor, que os comprou. Porém, o fim deles será repentino e terrível. Muitos seguirão seus ensinos funestos, de que não há erro nenhum no pecado sexual, e por causa deles, Cristo e o seu caminho serão escarnecidos. Esses mestres, em sua ganância, dirão qualquer coisa para se apossarem do dinheiro de vocês. Mas Deus já os condenou há muito tempo e a destruição deles está a caminho. Eles se gabam orgulhosamente dos seus pecados e das suas conquistas e se utilizam da imoralidade como isca para atrair de volta ao pecado aqueles que acabaram de livrar-se dessa vida pecaminosa. Vocês não são salvos por serem bons, dizem eles. Portanto, não importa que sejam maus. Façam o que quiserem, sejam livres. Entretanto, esses mestres que oferecem essa liberdade da lei são, eles próprios, escravos do pecado e da destruição, porque o homem é escravo de qualquer coisa que o domina. E quando uma pessoa livrou-se dos seus caminhos pecaminosos e do mundo ao aprender acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e depois se deixou emaranhar pelo pecado e se tornou novamente escrava dele, está pior do que antes. Seria melhor nunca ter sabido nada acerca
acerca de Cristo do que aprender a respeito dele e depois disso dar as costas aos mandamentos santos que lhe foram dados. Há um velho ditado assim: o cachorro volta ao que vomitou e o porco é lavado apenas para voltar a revolver-se de novo na lama. Isto é o que acontece com aqueles que se voltam novamente para o seu próprio pecado. Varões e varoas, leiam a Bíblia e descubram o perfil de quem quer nos enganar, profetas. Os valores estão sendo invertidos, varoas. Os falsos profetas apoiam imagens como essas. Mas criticam bênçãos e testemunhos como esses que eu vou te mostrar agora, varões e varoas. Oi, gente, hoje é dia 18 de abril, já são 22 horas e alguns minutos, e eu acabei de chegar do culto. Eu tive uma sensação diferenciada, eu tive uma presença de um Deus que eu nunca tive na minha vida. Entrando no meu quarto, eu comecei a chorar. E eu fiquei sem entender. Naquele momento, eu senti a presença de Deus como eu nunca tinha sentido. E Deus falava no meu coração: pega o celular e fala, a hora chegou. E eu falei: meu Deus, Senhor, é isso? E Deus falou: pega o teu celular que a hora chegou. Tô gravando agora esse vídeo pra vocês. Depois de quase 3 meses, se eu não me engano, fora da internet, no dia 14 de fevereiro, eu tive um encontro com Deus. Deus, ele falou comigo no dia 14 de fevereiro, onde eu não estava em casa, eu não estava com a minha mãe presente. Eu estava na casa de um amigo que eu fui para casa dele a trabalho. E nessa noite, Deus, ele me tocou como de um pai que falava: que hora você vai voltar para casa? E ali eu parei e eu olhei, e Deus, ele abriu minha mente naquele momento. E ali eu parei e eu olhei, e Deus, ele abriu minha mente naquele momento. Deus, ele abriu minha mente que eu pude me corrigir. E naquele momento eu parei e eu, meu Deus, o que é que eu tô fazendo da minha vida? E eu fiquei, não, eu não quero isso pra minha vida. Eu não quero isso pra minha vida. Eu preciso correr pra Deus. No momento que eu aceitei Jesus, mas não foi eu que aceitei Jesus, foi Deus que me aceitou de volta. A casa do Pai, ele sempre esteve aberto pra mim, mas eu que recusava de estar na casa do meu Pai. A gente que recusa estar na casa do Pai. E quando eu voltei pra casa do meu Pai, Deus, ele falou: agora tira tudo que não me convém. E a primeira coisa que eu fiz para o meu trabalho na internet, eu peguei e falei para mim mesmo, para Deus: Senhor, eu quero fazer diferente, quero depositar todo esse tempo vindo contar um pouco do que eu estou vivendo com Deus, tá? Se eu errar, não ligue, mas Jesus conserta, né? Porque não tem vaso que Jesus não conserta. 20 anos, não parece, né? Mas tenho 20 anos. E eu venho aqui compartilhar com vocês um pouco do que eu tô vivendo com Cristo. Porque cada dia a gente vive com algo novo, né? E é tudo para a honra e a glória do Senhor. Vamos abrir nossa Bíblia em Salmos. Se a igreja quiser ficar de pé, não para mim, mas para Cristo, tá? Anos, e eu lembro que no dia, eu não lembro a data exata, mas antes de eu entregar minha vida para Cristo, eu clamei ao Senhor. A gente vive num mundo, por mais que a gente viva todos os dias, lá no fundo a gente sabe, quando a gente está no pecado, a gente sabe que está cometendo pecado. E eu vivi a minha vida vivendo da forma que eu queria, vivendo as minhas verdades. Agora se liga no recado forte de alerta que o pastor Eliseu Rodrigues dá acerca desses falsos profetas, varões e varoas. O que aumenta ainda mais a nossa dificuldade de nos manter na porta estreita são os exemplos que passam pela porta larga. Eles não apenas são insensatos que congestionam o caminho para o inferno, e eles se destacam, e assim eles influenciam
outros a caminharem para a porta larga. E é gente polida, educada, rica, inteligente, que sabem do mundo atual. Tem conhecimento profundo e variado. São pessoas eloquentes. São todos contra nós, ou a maioria deles. Se é difícil se levantar contra um deles, imagine contra eles, que são muitos. Eles são versados em controvérsias, disputas de palavras. Eles têm facilidade de mostrar a beleza da porta larga. É amplo o apoio que eles têm. E quem não segue a porta larga, para eles está errado. E eles dizem que é o nosso caminho que está errado, porque é estreito e são poucos os que encontram a porta da vida. Eles deixam claro que o mal é bem e o bem é mal. Para eles, o caminho da santidade é a destruição e o caminho da liberdade é a destruição das pessoas. Eliseu Rodrigues mandou um recado forte, varões e varoas. Vamos abrir os nossos olhos, profetas de Deus. Os falsos profetas e falsos pastores da porta larga estão por aí em toda parte. Não vamos parar de vigiar, varões e varoas. Eu vou continuar postando vídeos com esse conteúdo edificante, varões e varoas. Por isso se inscreve no canal, hein, varoa. E não esquece de apertar o sininho, hein, profeta. Deus abençoe os varões e as varoas. Até amanhã.